tá todo mundo convidado. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Aqui na Band. Chegou aquela hora gostosa do dia, que é a hora, ó, da culinária. Hoje a gente vai fazer, gente, um prato muito gostoso. É um prato que eu gosto de dizer que, na verdade, eu tive um restaurante lá em 2009, em Visconde de Mauá. Eu fazia essa cestinha aí de parmesão e era um sucesso. Eu servi um risoto de cogumelos, mas nesse caso que a gente está fazendo de hoje aqui, é um risoto de cogumelos com abóbora. Olha a cremosidade desse risoto. Olha que espetacular que fica. E a gente coloca nessa cestinha super crocante. É uma receita simples, rápida e fácil, só tem um pouco de técnica que eu vou passar para vocês, que vai ficar sensacional. Bom, vamos começar aqui com a abóbora. No caso aqui eu estou utilizando a abóbora cabotiá, que é essa abóbora com a casca verde. Eu gosto bastante dessa abóbora porque ela é bem laranjinha no meio e ela é uma abóbora um pouco mais adocicada, não tem tanta água. Bom, eu lavei bem a casca dela e vou levar para o forno imediatamente para assar. Não precisa novamente de papel alumínio. Eu sempre que faço os vegetais aqui, eu costumo sempre assar ao invés de cozinhar, porque eu acho que quando você leva ao forno, os sabores se intensificam. E é o que a gente vai fazer. Uma vez que ela estiver macia, você vem com uma faca ou vem com um garfo, pode espetar, a casca deve estar macia. Aí você vai ter a abóbora nesse jeito aqui, ó. Tá vendo que ela vai soltando toda a parte do meio? Raspou, tirou toda a parte da semente e depois você vem raspando a polpa da abóbora, que é essa parte mais alaranjada, e você vai colocar num potinho e depois, com o auxílio de um garfo, você vai fazer o purê. Você vê que ela está bem macia, então você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer esse purezinho de abóbora com sabor extremamente concentrado. Aí uma pergunta para você de casa. Imagina se você colocasse isso na água para cozinhar. Você perderia bastante o sabor dela para a água e no forno todos os sabores se concentram. A casca protege o cozimento dela e ela fica assim doce, maravilhosa, com sabor super concentrado. Bom, a gente já tem a abóbora pronta que eu vou utilizar para finalizar o risoto. Agora a gente vai começar a fazer a base do risoto. Bom, muita gente faz de maneiras diferentes, tem gente que puxa como se fosse um arroz convencional, tem gente que não gosta de colocar vinho. Eu vou fazer do método tradicional. Vou botar um pouquinho de azeite na panela. Panela quente, como eu sempre gosto de trabalhar aqui. Colocar alho poró, picadinho. Colocar cebola, picadinha também. Eu vou colocar salsão, também picadinho, tá? Um pouquinho mais de azeite. Muito bem. Agora a gente já vai acrescentar imediatamente o arroz. E aqui a quantidade de arroz para caldo, gente, que é o que é bem legal, tá bom? O risoto, diferente do arroz convencional em casa, que a gente utiliza 2 de caldo ou de água para 1 de arroz, o risoto ele exige 3 de caldo para cada 1 de arroz. Então, para a gente começar o nosso processo aqui, eu vou simplesmente mexer bem esse arroz e vou colocar o vinho. Olha aí que beleza. Vinho tinto. Ó. Pode botar vinho branco, desculpa, pode botar bastante, que ele vai soltar. A gente tem aqui a cebolinha bem caramelizada. A gente tem também o alho poró e tem o salsão. Bom, colocou bastante vinho branco. Eu gosto de bastante vinho branco nesse primeiro processo, porque eu cozinho ele no vinho branco até ele evaporar por inteiro. Aí o que acontece, gente? Quando você tiver evaporado completamente o seu vinho branco, você vai ter um arroz ainda duro, quente, que você vai levar para uma forma. Esse processo aqui é mais indicado quando você for fazer um arroz para muita gente em casa e você precisar cozinhar esse arroz com bastante antecedência, tá? Então você coloca ele aqui para cortar a cocção dele agora. Tô levando ele aqui como se fosse essa assadeira aqui. E eu vou esfriar esse arroz rapidamente, você pode ver que tem até fumaça, para que eu corte a cocção dele. Ele vai ficar crocante. E ele já vai estar um processo adiantado, uma vez que um arroz de risoto ele demora mais ou menos uns 20 a 25 minutos para ficar pronto. Quando você faz esse processo aqui, essa etapa, ele vai ficar pronto em aproximadamente 10 minutos. Você corta até mais da metade o tempo do processo para fazer o seu arroz, tá? Então, ó, colocou no vinho, você vem diretamente agora para a geladeira, cobre com filme plástico. E a gente vai tirar um aqui, ó, já pronto. Você pode ver que nesse caso aqui, gente, o arroz,
ele vai esfriando, ele vai chupando todo aquele caldo que estava ali ainda, você viu que ele tinha bastante brilho, que tinha bastante vinho envolvendo ainda, ele vai chupar e ele vai inchar um pouco mais e o cozimento dele vai ficar um pouquinho mais passado. Então, assim, é muito importante nesse primeiro momento você colocar só o vinho e não colocar o caldo de legumes ainda, que a gente vai utilizar agora para finalizar o nosso arroz, tá bom? Então é o seguinte, já aprendemos a fazer a abóbora assada, vai diretamente no forno. A gente já aprendeu a fazer essa primeira etapa do arroz de risoto. Se você quiser finalizar na hora, você pode continuar todo o processo. O vinho vai evaporar e você começa a entrar com caldo de legumes. Mas como a gente vai fazer para muita gente em casa, nesse momento ainda que a gente tem que receber, né? Tem toda a família que às vezes está aí confinada em casa, em quarentena. Então a gente está fazendo comida para bastante gente aqui, tá? Então vamos embora finalizar o nosso risoto. E depois eu vou fazer essa cestinha, que é uma cestinha muito bacana, vocês não podem perder. Estou fazendo aqui primeiramente o processo do risoto, para depois a gente fazer essa cestinha de parmesão aí, ó, que eu vou fazer bem no final, para vocês verem o quão gostoso, bonito e crocante fica, tá? Para finalizar o nosso risoto, eu vou retemperar esse arroz, porque uma vez que entrou o vinho, aí você vai colocar o caldo de legumes, ele vai tender a perder um pouco, né? A tendência é ele perder um pouco do sabor. Então, ó, eu vou colocar cebola para reforçar todos os sabores. Vou colocar também um pouquinho de alho. Esse outro alho eu vou salvar para puxar os cogumelos aqui. Muito bem. Então agora dá uma puxadinha rápida e a gente já vai entrar com o arroz imediatamente aqui, ó. Muito bem. Dá uma puxada nele. Aqui a gente estamos em quantos? Estamos em 5, 6 com o chefe, mais o diretor que sempre vem para comer. Pitomba aparece, Clara também. Então vou fazer aqui para bastante gente, tá? A turma aqui, ó, da produção, os câmeras, todo mundo fica doido para comer lá. Ainda mais um risotinho numa cestinha de parmesão. Coisa louca. Daldo, rapidamente, Vai só lá, dar algumas favor. informações sobre o coronavírus. Infelizmente, já tivemos o primeiro caso de morte pelo coronavírus em São Paulo. Um homem de 62 anos de idade e o número de pessoas infectadas... O número de pessoas infectadas no Brasil já passa de 300. Então, daqui a pouco, no Informei, ao longo de toda a programação da Band, você vai ter essas informações. 300 casos confirmados e o primeiro registro de morte, um homem de 62 anos aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho os detalhes no Informei. Puxa vida, né? Bom, enfim, vamos continuar aqui então com a nossa receita. A gente tem aqui o arroz, gente, que eu estava refogando com cebola e com alho para reforçar o sabor dele. E eu coloquei agora também o caldo de legumes. Esse arroz aqui, ele vai acabar de cozinhar, como eu deixei ele um passo para cima ainda. Eu trabalhei 2 vezes o caldo dele, ao invés de 3, que para cozinhar por completo. Eu trabalhei 2 vezes o caldo dele, então significa que em 5, 4 minutinhos ele vai estar pronto. Nesse meio tempo, eu vou puxar rapidamente aqui os cogumelos também, numa frigideira. Coloca aqui azeite, a gente vai colocar a abobrinha, bem quente, colocar o alho e vou colocar também os cogumelos. Cogumelo, no caso aqui, eu estou trabalhando com shimeji. A gente pode trabalhar com shiitake, pode trabalhar com cogumelo Paris também, mas eu acho que o melhor é você sempre trabalhar com um cogumelo fresco. E a gente, no supermercado, ontem, nós só achamos o cogumelo shiitake congelado e a gente teve que pegar o shimeji, que é o que estava fresco, tá? Temperar com sal. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Isso aqui é muito rápido, o cogumelo ele cozinha muito rápido, gente. 2 minutinhos, 3 minutos no máximo, numa frigideira quente, ele já tá bom. E já vamos entrar para finalizar o nosso arroz de risoto. Vou colocar aqui a abóbora, que foi macerada no garfo. E vou também misturar aqui rapidamente, ó. Só para você sentir que o arroz ele vai ganhando um amarelado. Ele ganha também uma cremosidade. A abóbora traz um adocicado muito gostoso para esse arroz. E ó, olha só que beleza que vai ficando. Gosto muito disso aqui, gente. Muito, muito mesmo. Tem diversas regiões do país que a gente come o risoto de abóbora com carne seca. Aqui a gente está fazendo uma versão com cogumelos e abobrinha. Pode-se dizer que é vegetariana? Sim, pode-se. Mas quem comer não vai sentir falta de carne nenhuma, garanto.
Bom, então já entrei com os cogumelos, com a abobrinha. Agora a gente vai finalizar o risoto e aí a gente tem uma dica muito bacana para vocês, tá? Para finalizar o risoto, sempre tem um caldo muito quente ao lado, tem um caldo de legumes, sempre queijo aqui, que é esse queijo parmesão ralado, e a gente tem a manteiga também, manteiga sempre gelada em cubos, que vai auxiliar bastante. Enquanto eu vou finalizando esse risoto, já vou começar a fazer a minha casquinha de parmesão. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente muito quente, parmesão ralado. E a gente vai colocar esse parmesão aqui, ó. Uma camada levinha, fininha, não precisa ser muito grossa para não ficar muito grosseira a sua cestinha. Então você deixa ela com alguns pontos meio que espaçado mesmo, ó. Aí beleza. Aqui é o seguinte, você tem que ficar bastante atento para não deixar ela queimar, tá? Então você vem devagarzinho, vai tampando aqui os buraquinhos que você sentir que estão muito grandes e deixa ela aqui com delicadeza numa temperatura média de fogão até dourar bem o fundo e secar o excesso de gordura de óleo que tem o queijo. Tirei a panela do risoto do fogo. Hoje a gente tá aqui, ó, lá e cá, para fazer o negócio dar certo e ter tempo para tudo, tá? Tirei do fogo, agora sim eu vou incorporar o queijo parmesão e a manteiga. Você vem aqui puxando bem. A manteiga é que dá o brilho, né, pro risoto? A manteiga dá brilho, dá cremosidade. Eu gosto também, além da manteiga gelada para finalizar os meus risotos, Silvia, eu coloco sempre também um shotzão de azeite extra virgem. Esse azeite tem que ser bom, tem que estar um azeite novo, né? Eu digo, tem muita gente que mantém um azeite em casa durante uns 3 meses aberto. Eu falo, gente, se for para fazer isso, que mantenha ele na sombra, no estoque, porque o azeite, ele sim, ele estraga. Ele acaba perdendo todas as propriedades e principalmente o sabor dele. E ele rança, né? Ele fica rançoso. Exato. Fica mesmo. É uma pena porque custa caro o azeite, né? Isso. Aí lá em casa, o que eu faço? Quando eu abro, eu já consumo de uma vez logo, para provar a maravilha desse azeite que fica maravilhoso também com um risoto finalizado. Um pouquinho mais sal. E a gente vai colocar aqui também um pouquinho mais de pimenta do reino para a gente já chegar no ponto final desse risoto que eu vou servir para vocês agora. Nossa cestinha está ficando pronta. E vamos lá então fazer o serviço do nosso risoto. Vou colocar ele aqui. Olha só a cremosidade disso, gente. Olha que beleza. Tá bonito, não? Uau, hein? Muito bonito. E vamos aqui na cestinha também, que eu vou soltá-la aqui rapidamente, para vocês verem como é que fica esse processo aqui da cestinha. Você vem soltando ela com a ajudinha do mapá. Ela tá bem quente na mão essa hora, tá? Cuidado, desceu sobre uma forminha como essa. Só largar ele aqui, ó. 30 segundinhos. Bem fácil, né? Bem fácil. Você viu que eu não tive problema nenhum. Peguei ele rapidamente na mão, porque fica muito quente, tem a gordura, uma temperatura bem alta. E daqui, ó. Caramba. Vai colocar ele fica aqui. Uma apresentação maravilhosa, hein? Não fica bonito isso? Olha só. Chique. Vou colocar aqui agora o risoto pra gente poder servir no centro dessa cestinha. E depois, gente, é só correr pro abraço. Eu já vi aqui que o Lacombe já deu uma sapecada no queijo. Não, bota aqui na Silvia para ela provar né? logo. O tempo Vamos tá botar acabando, pra a gente precisa Silvia, comer. por favor. A apresentação fica linda desse jeito, gente. Silvia, por favor, vamos provar. Vamos. Lacombe, Nath, vamos provar todo mundo, porque o nosso tempo está acabando. Hoje a receita foi longa. Nath, pode passar o seu pratinho, por favor? Claro. Obrigado. Gente, então fizemos aqui uma cestinha de parmesão com risoto de abóboras com cogumelo, né? Que fica maravilhoso. Muito gostoso. O programa amanhã vai ser mega especial. A gente vai fazer um cupim assado, gente. Nossa, adoro. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Pessoal, tá uma delícia. Até amanhã. Que risoto, hein? O cheiro tá muito bom. Bom.